Olá, e aí? Pronto? Saiu daí não, né? Vamos lá dar continuidade. Estudar, estudar e estudar. Nem que sejam umas madrugadas produtivas. Não pode falar pra mim que não tem tempo, né? Tem tempo. Tempo é uma questão de prioridade. Mesmo se você tem muita coisa para fazer. Ontem eu recebi pelo inbox do Facebook uma mensagem de uma aluna muito querida que ela agradecendo, né, a companhia que eu fiz durante as várias madrugadas produtivas. Dona de casa, com filho pequeno, né? O que faz? Estuda de madrugada, é o que dá. Ou então, enquanto faz a faxina, né? E ela falou que ela ia com o notebook dela, onde ela estava fazendo a faxina, eu estava lá fazendo companhia para ela. Arranjou um jeito de estudar. Hoje está muito bem classificada. Daqui a pouquinho vai ser nomeada. Daqui a pouquinho eu vou ter a foto da posse dela. Muito, super orgulhosa da Aline. Viu, Aline? Muito orgulhosa. E aí, vamos lá. Eu quero saber o seguinte: pode faltar no serviço público? Pode? Esse é o tema. Ué, Claudete, não estava falando de direitos, de deveres? Mas tem todo um reflexo a falta, né? Pode faltar no serviço público? Claro que não, né? Ou eu ouvi você dizendo que sim, hein? Como assim? Você nem ingressou no concurso público e já está pensando em faltar? Coisa feia. Sabe que falta é ilícito? Ilícito funcional. Nós vamos ver. Um dos deveres do servidor é a assiduidade. O que é assiduidade? Não pode faltar. Tem que trabalhar todo dia que ele é esperado. E Claudete, se eu ficar doente? Mas isso aí não é falta não, criatura. Isso aí é licença, é exercício de um direito. Falta, a princípio, é ilícito. Claro, existe aí a possibilidade de justificar. Mas a falta, a princípio, ela é um ilícito. E a falta, naquele dia que faltou, perdeu a remuneração. Tudo bem? Então a perda da remuneração pela falta configura uma penalidade face à falta? Claro que não. Penalidade, nós vamos ver. Tá lá, advertência, suspensão, demissão, cassação, isso é penalidade. A perda da remuneração por face à falta é ônus, é consequência. Olha só, você nem trabalhou e está querendo receber. Não dá, né? Receber, nós falamos que remuneração, vencimento é aquele valor decorrente do exercício do cargo, exatamente isso. É claro que o legislador, ele falou o seguinte: olha, eu exijo a assiduidade, mas eu te dou vários direitos de afastamento, tá bom? Então vamos lá. A falta justificada implica, olha bem isso aqui, implica na perda da remuneração do dia ou da parcela diária, da remuneração diária, proporcional ao atraso nas ausências e saídas antecipadas, salvo compensação a critério da chefia imediata. Então eu justifico e mesmo assim eu vou perder a remuneração, vai ser descontado? Sim. Não falei que é ilícito? Quando se justifica uma falta, apenas se afasta a possibilidade, se afasta a punição, a possibilidade do administrador punir. Quando o administrador aceita a justificativa, o que ele diz para o servidor? Olha, tá bom, eu não vou te punir não, mas olha, você não vai receber não, porque você não trabalhou, não recebe. É assim. A não ser que a chefia imediata permita que você compense essa falta no outro dia, no outro horário. Entendeu isso? Olha só como é um ilícito. Se a falta decorrer de caso fortuito ou força maior, após compensação, considerar-se-á efetivo exercício. Então, presta bem atenção. Qual a diferença? Claudete, caso fortuito ou força maior. Inundou. Chuva no Brasil, isso acontece de vez em quando, né? Choveu horrores, inundou tudo, não consegui chegar no trabalho, nem eu e nem meus colegas. Força maior. Faltei. Força maior. Preciso
compensar? Sim. A diferença é que aí você tem o direito de exigir a compensação. Nesse caso, não temos a critério da chefia imediata. Quando a falta decorre de outro motivo, que não seja caso fortuito ou força maior, a chefia imediata pode ser, não, aqui você não vai compensar não, você vai levar a falta, eu só vou aceitar a justificativa para não instaurar uma sindicância, um processo administrativo, e se já instaurou só para não te punir, porque pode instaurar, né, para verificar, aceitar a justificativa na sindicância, no PAD, e aí não aplicar a penalidade, mas vai descontar. Por quê? Porque a chefia não deixou compensar. Pode isso? Pode. A chefia pode fazer isso? Claro que sim. Cuidado com isso na prova. Claudete, mas eu conheço um servidor, um amigo, um tio, um servidor federal e não é nada disso. Nem quero saber como é. Leva para a prova o que está na lei. Ok? Ponto final. Não vai ficar com as práticas, que isso aí vai te levar ao erro, hein? Vai te levar para o buraco, vai errar a questão. Combinado assim? Então vamos lá. Agora, a falta injustificada, o que vai implicar? Meu filho, aí perde a remuneração do dia, não vale como efetivo exercício, né? E é claro que infringe um ilícito, um dever, se configura um ilícito, poderá sofrer aí uma punição pela inobservância de um dever. Tá certo? Bom, vantagens. Vamos falar agora das vantagens pecuniárias que o servidor tem direito. São acréscimos, as vantagens são acréscimos pecuniários que não serão computados nem acumulados para efeitos de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Não tem aquele efeito cascata, né? Não vai um acréscimo em cima de outro acréscimo, não. Ok? Então, não serão computados e nem acumulados para outras concessões. Quais são as vantagens pecuniárias? Nós temos 3 tipos de vantagem: as indenizações, as gratificações e os adicionais. As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. O nome já está dizendo. É uma verba de natureza indenizatória, visa indenizar, recompensar um gasto. Agora, as gratificações e os adicionais, cuidado com isso, incorporam-se ao vencimento ou provento nos casos e condições indicados em lei. Com a chamada reforma previdenciária, a ideia de incorporação, ela se enfraqueceu. Na verdade, ela mudou. Por quê? Antigamente, antes da reforma previdenciária, quando a gente falava assim, olha, eu tenho um valor que incorporou, então sabia-se que aquele valor cheio ia ser levado para a aposentadoria. Tem uma gratificação de R$2.000, você conseguiu incorporar? Oba, já sabe que tem garantido R$2.000 lá na aposentadoria. Isso mudou. Por quê? A emenda constitucional número 20 de 98, ela mudou a forma de fixação de proventos. Agora, o chamado provento integral, pelo tempo de contribuição, preencher todos os requisitos, isso está lá no artigo 40 da Constituição Federal, esse provento, ele é obtido pelo cálculo decorrente de quê? Média aritmética simples do período contributivo. Média aritmética. Então, agora não temos mais que falar em incorpora ou não incorpora. Agora a pergunta é, integra ou não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária que vai definir os proventos de aposentadoria? Entendeu? A incorporação não é mais aquele valor cheio que ingressa para fim de levar para o provento. Você pode até considerar a incorporação da seguinte forma: incorporou ao vencimento, ao remuneração, que seja melhor, né? Incorporou na minha remuneração, se tornou uma vantagem permanente. Tá bom. Então quer dizer que ela ingressa na base de cálculo da aposentadoria. Entendeu? Não é um valor, pode até incorporar no vencimento, mas não incorpora, mas não leva aquele valor cheio para
à aposentadoria, salvo se é o caso de um servidor antigo que está numa regra de transição de aposentadoria. Isso é outro papo, isso é direito previdenciário, isso é previdência de servidor. Mas eu quero que você tenha essa ideia, porque dependendo do seu concurso vai fazer toda a diferença. Tudo bem? Cuidado, cuidado. Na Lei 8.112, os examinadores, as bancas, nunca vi uma questão que confronte esse termo de incorporação aqui de gratificações adicionais com a nova regra, desde 1998, com as regras de aposentadoria de fixação de proventos. Então não se preocupe, eu estou te esclarecendo para que você tenha uma preparação completa, entendeu? Mas cuidado com isso. Então a incorporação, se te perguntarem na prova, as gratificações adicionais incorporam? Sim, com certeza. Segundo a Lei 8.112, não tenho dúvida. Ponto final. Tá bom? Vamos lá. Vamos falar das indenizações. Quais são os tipos de indenizações que temos? Ajuda de custo, diária, transporte e auxílio moradia. São esses 4 tipos de verbas indenizatórias. Isso cai muito em prova, hein? Ajuda de custo, diárias, transporte, auxílio moradia. Auxílio moradia que vem sendo mais cobrado. Ajuda de custo diária antigamente cobravam bastante, deu uma diminuída, agora o foco é o auxílio moradia. A ajuda de custo, qual o objetivo? Compensar despesas de instalação do servidor que no interesse do serviço mudar de sede e domicílio em caráter permanente. Olha só. Essa mudança aqui é a mudança compulsória, é a chamada remoção compulsória, é a mudança decorrente da remoção compulsória. O que é remoção? A remoção é um ato administrativo que para o servidor importa na sua mudança de lotação. O que é lotação? O seu local de trabalho. Ou seja, quando o servidor é removido, pelo amor de Deus, não fala que o servidor é transferido não, hein? Transferência no direito administrativo estatutário é inconstitucional, era uma forma de provimento, foi assim, extirpada do nosso ordenamento jurídico pelo Supremo Tribunal Federal. Pessoal, tá fora. Na iniciativa privada, as pessoas usam muito esse termo, né? Fui transferido de setor, fui transferido de filial. No serviço público, transferência está errado. Eu falo, como que temos que falar? Remoção. O servidor foi removido. Aí existem 2 tipos de remoção, está lá no artigo 36. Existe a remoção compulsória e existe a remoção voluntária. Ok? Remoção a pedido, né? Quando a remoção é a pedido do próprio servidor, não tem direito à ajuda de custo. Isso foi uma alteração bem recente. Cuidado. Agora, a remoção compulsória, e não basta ser uma remoção compulsória, é uma remoção compulsória que provoque para o servidor a mudança de domicílio, a mudança de residência. Ele foi para tão longe que ele precisa mudar de casa, vai de mala e cuia. Aí ele vai ter direito ao recebimento de uma ajuda de custo. Qual a fixação dela? Da ajuda de custo? Não excederá 3 meses de remuneração. Até 3 meses de remuneração, restituindo-se quando ele não se apresentar na nova sede no prazo de 30 dias. O servidor foi removido, ele tem 30 dias para chegar na nova sede e aí ele tem o direito a receber a ajuda de custo para se instalar. Essa ajuda de custo só se recebe uma vez, não é ficar pensando que vai receber todo mês a ajuda de custo. Naquele mês ele vai receber a sua remuneração, mais 3 meses, já até 3 meses, vai fixar aí pelo ato, de ajuda de custo, para ele se mudar, para ele se instalar lá no novo local, tá certo? Se ele não mudar, tem que devolver o dinheiro. Olha só que interessante, a ajuda de custo é para ele se instalar. A mudança, né, os móveis, olha isso, a administração arca. A administração arcará com as despesas de transporte do servidor e da sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais. Então, essa não é para chegar lá e se instalar, mas todo esse transporte aí de
do servidor, das bagagens, passagem vai bens pessoais, não é o mobiliário não, mas ele tem a ajuda de custo, tá bom? Outro dado interessante é o seguinte: servidor vai de malicuia, foi removido compulsoriamente, é claro que ele leva a família, né? E aí a família do servidor, que acaba sendo levada para essa nova localidade por força de uma remoção compulsória, chegou lá, mudou e o servidor vem a falecer naquela nova localidade. A família foi levada por ele e aí ele veio a falecer, não tem mais sentido continuar lá, ela quer voltar. A família tem direito, olha isso, a família do servidor que falecer na nova sede serão asseguradas ajuda de custo de transporte para a localidade de origem a contar de 1 ano do óbito. Isso é interessante. Não é da mudança, é do óbito. E assim, criou-se aqui uma lacuna muito grande, né? Então, o servidor foi removido compulsoriamente, dali a 10 anos ele veio a falecer. Em 1 ano do óbito, a família tem direito. É o que está escrito aqui. Ok? 1 ano do óbito, a família pode pleitear a ajuda de custo para ela retornar e a indenização de transporte para ela retornar ao seu local de origem. Remoção a pedido, olha aí a alteração. Remoção a pedido, olha a alteração importante que aconteceu. Não será concedida ajuda de custo nas hipóteses de remoção a pedido. Ou seja, somente na remoção compulsória. Olha, você sabe que existem 2 tipos de remoção a pedido, hein? A remoção a pedido ou remoção voluntária dá no mesmo. A remoção unilateral, a pedido, né? Unilateral, o servidor sozinho pede para sair, consegue. Eu já tentei isso várias vezes, não consegui. Não tem administração, tem algumas estruturas que não é fácil, não. E a remoção a pedido por permuta, quando há aquela troca, né, com outro colega. Lembrando que existem também aqueles casos, antes de falar disso, toda remoção, em regra, vou tirar o toda, em regra, a remoção, ela é pautada no interesse administrativo. Não é assim? Então, por isso que eu falei que nem sempre você consegue a remoção, não. Às vezes você vai lá, ô chefe, por favor, eu gosto tanto de você, mas não dá mais para eu trabalhar aqui, não. Preciso ir embora. Eu já tive numa situação assim bem complicada. Muito. Porque eu trabalhava no interior do estado do Rio de Janeiro, né, na região dos Lagos, em Macaé, e a minha família estava no Rio de Janeiro, é longe, e eu precisava voltar, vir para o Rio de Janeiro, e eu não consegui de jeito nenhum a remoção a pedido. A remoção voluntária unilateral. Não consegui. É complicado, eu já vivi isso. O bom, eu falo para todos os meus alunos. Claudete, eu faço para qual região? Não vem com aquele papo frouxo. Não, vou fazer lá para o interior, que o povo do interior não gosta de estudar. Coisa feia falar isso do povo do interior, né? E segundo, bom é trabalhar perto de casa, perto da família. Claro. Fica longe da família, não. Você é capaz de passar onde você quiser morar. Se você quer mudar para o interior, tudo bem. Acabei de conversar com uma aluna que ela quer mudar para o interior. Quer viver lá? A gente tem que ser feliz. Você vai ser feliz lá? Então vai. Mas ir por causa de concurso, eu já vivi isso, não vale a pena. Dinheiro, remuneração, você acha que é muita coisa agora. Primeiro mês você vai assim, nossa, quanto dinheiro na minha conta corrente. No segundo mês, assim, tá legal. No terceiro mês, assim, já não tá dando para pagar minhas contas, porque já muda o padrão de vida, não é não? No 4º mês você tá procurando um sindicato para fazer uma grevezinha básica, não é não? E aí, cuidado, porque a remoção voluntária, que muita gente fala isso para mim, Claudete, é fácil, eu vou fazer pro interiorzão, depois eu peço a remoção. Olha, a remoção depende de interesse administrativo. Claro, lá no artigo 36, tem alguns casos em que a remoção
voluntária independe do interesse administrativo, mas são casos específicos, né? Problema de saúde, servidor, para acompanhar o cônjuge, por processo seletivo, mas é caso específico. Tudo bem? Então, não importa se a remoção voluntária ela é pautada no interesse administrativo ou não, não tem ajuda de custo na remoção voluntária, tá bom? Somente na remoção compulsória. Ainda sobre ajuda de custo. Isso aqui é revoltante, eu acho. Olha, lê aqui comigo. Servidor comissionado. Fará jus aquele comissionado que, apesar de não ser servidor da União, for nomeado para cargo em comissão com mudança de domicílio. Olha isso. Servidor, agora presta bem atenção, servidor efetivo não tem esse direito. O servidor federal cedido para outro órgão da União, dos Estados, DF, município, vai existir de cargo, comissão, função de confiança. Claro que a ajuda de custo é bancado pelo cessionário. União, Estados, DF, município. Não está aqui da União também, né? Então, a ajuda de custo é bancada aí, aqui no caso, inclusive no âmbito federal, ok? É diferente da remuneração, O que eu quero frisar é o seguinte, o servidor efetivo, quando ele é nomeado, você vai fazer um concurso público, decidiu fazer para o interior, vai ser nomeado para um lugar distante da sua atual residência, você vai ter que mudar de domicílio. Aí, adivinha, você não vai ter direito à ajuda de custo. Agora, o seu vizinho foi nomeado para um cargo em comissão, lá mesmo, nesse mesmo lugar para onde você vai. É, ele que não prestou concurso, ele que é comissionado. Pois é, isso mesmo. Ele tem direito à ajuda de custo. Não é revoltante? É. Nossa, o concursado não teve direito e o comissionado vai ter. É exatamente isso que está dizendo. Servidor comissionado tem. Servidor efetivo, porque isso aqui é decorrente da nomeação para cargo em comissão, com mudança de domicílio, é claro. A nomeação para cargo efetivo não dá direito à ajuda de custo, somente a remoção compulsória. Ok? Eu até entendo, porque a remoção ela se aplica ao efetivo. Ao comissionado é incoerente a remoção. Porque normalmente o comissionado ele é nomeado, qual o desempenho dele? Direção, chefia e assessoramento. Se ele vai dirigir um outro órgão, ele é exonerado desse cargo em comissão e nomeado para outro. Por isso que tem esse direito. Mas assim, quando você analisa assim, dá revolta, né? Ok? Mandato eletivo. Não será concedido ajuda de custo, faça afastamento ou retorno em função de mandato eletivo. Também nem precisa, né? Lá no eletivo tem ajuda de custo, ajuda paletó, ajuda gravata, ajuda cadastro, tem um monte de ajuda lá. O cônjuge, 2 servidores casados, né? Vedado o duplo pagamento a qualquer tempo, quando o cônjuge ou companheiro, que detenha também a condição de servidor, vier a ter exercício na mesma sede. Claro, né? Porque aí vai para a mesma casa, a ideia não é para se instalar? A ajuda de custo não é para se instalar? Já está lá a pessoa instalada, já tem uma casa, é só mudar. Tranquilo? Por isso que não tem ajuda de custo para o cônjuge. Um já recebeu, o outro não recebe. Mudando de área. Olha, cuidado com essa história da nomeação do comissionado que recebe ajuda de custo e o efetivo não. Tá? Se tiver que mudar de domicílio por conta de uma nomeação. Isso já caiu bastante em prova. Cuidado, cuidado. Vamos falar agora de uma outra indenização, as diárias. A ajuda de custo é bem parecida, a diária e a ajuda de custo são bem parecidas. As duas são verbas indenizatórias
que indenizam deslocamento do servidor. A diferença diária e ajuda de custo é que na ajuda de custo, o servidor vai e não volta. Vai de mala e cuia, entendeu? Vai para ficar. Na diária, não. Ele recebe uma missão. Ele vai, fica um tempo, alguns dias cumprindo aquela missão, mas ele volta. Qual o objetivo? Compensar despesas de alimentação, pousada e locomoção urbana do servidor que se deslocar eventual e transitoriamente de sua sede para outro ponto do território nacional ou para o exterior. Olha isso, compensar despesa de alimentação, pousada e locomoção urbana. Percebeu? Não é para se instalar. Não é. É só, ele vai eventualmente, transitoriamente da sua sede para outro lugar. Aí ele recebe essas diárias. A fixação das diárias é devida por dia de afastamento, o nome já está dizendo, além das passagens. Devida pela metade se o deslocamento não exigir pernoite. Não vai dormir, né? Ou quando a União custear por meio diverso. Às vezes tem convênio com rede hoteleira, né? Ou convênio com outras estruturas e a outra estrutura banca a pousada. É isso, certo? Então o objetivo é compensar um deslocamento eventual e transitório. Aí é diária. Bom, e aí? As diárias recebidas? Se não gastar, se não usar, não é verba indenizatória? Então tem que ser aplicada naquele objetivo e tem que comprovar que usou. Claro que sim, essa é a característica da verba indenizatória. E aí, se o servidor recebe a diária para cumprir a missão e não vai, tem que devolver. Tem 5 dias para devolver o que recebeu, não importa qual foi o motivo. Ah, tadinho, ele ficou doente. Pegou aí uma virose no final de semana, ia na segunda-feira, precisou usar o dinheiro para comprar remédio. Por isso que ele não vai conseguir devolver. Quer saber? Não. Tem que devolver. Compra dinheiro compra o seu remédio com a sua remuneração. Tem que devolver em 5 dias, ok? Aí devolve tudo. Restituição integral. Agora, também tem que devolver no mesmo prazo, 5 dias, na hipótese do servidor retornar antes, em prazo menor que o previsto para o seu afastamento. Aí ele devolve o que recebeu em excesso. Ele recebeu lá 20 diárias e cumpriu a missão em 15 dias, né? Em 18 dias. Devolve esses dias, essas diárias que não foram utilizadas. Nada de fazer turismo lá no outro local, né? Não. Imagina, tem lugares que são lindíssimos, né? Quando é que não tem diária? Não vai receber diária, servidor, e você vai assim mesmo cumprir a missão. Quando o deslocamento for exigência permanente do cargo. Exemplo, eu tenho uma colega que ela é oficial de justiça, só que ela está lotada na divisão de processo disciplinar. Aí, ela cita todo o Estado. Então, ela desloca, mas é inerente ao desempenho do oficial de justiça esse deslocamento. Então, ela não recebe diárias. Até porque, normalmente, já existe uma outra verba que indeniza esse deslocamento. Não é a diária, ok? O que mais? Não serão devidas as diárias no deslocamento na mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, ou ainda em áreas de controle com países limítrofes, cuja jurisdição, competência, considera estendido ao Brasil, salvo pernoite. Ou seja, está pertinho, né? Fácil a locomoção, não tem por que receber diária, vai lá, é do ladinho, é vizinho, cumpre a missão e depois você volta, ok? Então, cuidado que diária é um tema bem cobrado em prova, bem mais que gratificações. As indenizações são temas bem mais cobrados que as gratificações dos adicionais, muito mais. Então, fica bem esperto com esse tema.
No próximo bloco eu vou falar da indenização de transporte do auxílio moradia, ok? Que também é uma verba indenizatória. Daqui a pouquinho, sai daí não, já volto.